Hoje nós vamos falar sobre experiência do cliente. Como fazer para criar uma experiência do cliente, uma experiência incrível para o seu cliente. Como a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer para que o cliente ele se sinta, como que eu vou dizer, especial e para que a sua empresa entre na memória e no coração do cliente? É essa a ideia. Daí quando a gente fala de experiência do cliente, são muitas coisas que envolvem a experiência do cliente, né? São muitos pontos, são muitos processos. A gente não está falando de um processo isolado, a gente não está falando de um marketing, a gente não está falando só de um marketing, só de um branding, a gente não está falando só de um atendimento, só de uma venda ou só de um pós-venda. A gente está falando de todo o processo que envolve o contato do cliente com o seu pet shop. É importante eu falar para vocês que eu acho que a live de hoje ela vai se complementar bastante com a live de amanhã. Se por acaso você está assistindo esse vídeo gravado, a próxima live provavelmente vai ser disponibilizada aí em breve, ok? Mas a live de hoje eu acredito que ela é um complemento do que a gente vai falar amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre o que influencia nos comportamentos do cliente. E quando ao você assistir essa live hoje, mergulhar nesse conteúdo que eu vou apresentar para vocês hoje, de amanhã eu acredito que vai encerrar com chave de ouro esse assunto. Aliás, eu nem vou dizer encerrar, né? Porque eu acho que nunca encerra, sempre tem coisas novas, sempre tem desafios novos. Mas eu acredito que elas casam muito bem, tá? Então, quando a gente está falando em experiência do cliente, eu quero trazer para vocês um termo que talvez vocês não conheçam. É um termo que vem do inglês, mas apesar de vir do inglês, ele é muito utilizado aqui no Brasil. O termo em inglês seria User Experience, ou seja, a experiência do usuário, na sigla UX, tá? Então toda vez que você ouvir a sigla UX, toda vez que eu falar durante a live de hoje a sigla UX, você vai saber que é User Experience, tá? A experiência do usuário. E o que exatamente é essa experiência do usuário? O que envolve essa experiência no seu pet shop? Do que a gente efetivamente está falando? Então a gente está falando de todos os processos. A gente está falando do primeiro contato do cliente com a sua marca, quando ele conhece a sua marca, seja pelas redes sociais, seja por um outdoor, seja por uma parceria, seja porque alguém indicou a sua empresa, né? Então, desde esse primeiro contatinho, quando ele sabe que a sua empresa existe, ele passou, por exemplo, na frente do seu pet shop e viu lá que vai abrir um pet shop, né? Então, desde esse primeiro contato até a decisão dele de ir até a sua loja, como foi esse atendimento, esse contato com a sua loja, esse contato com a sua equipe, né? Como é que foi a experiência de compra, como é que foi a experiência de pagamento, experiência de atendimento e também como foi o pós-venda, né? Se ele teve algum problema no pós-venda ou se ele teve uma recompra, né? Você se atentou que, por exemplo, ele fez uma vacina e você ligou para dizer que teria uma segunda dose dessa vacina. Como é que foi esse pós-venda? Teve recompra? Como é que isso aconteceu? Então, quando a gente está falando da UX, a gente está falando de tudo. A gente está falando do design do produto, a gente está falando da estrutura da sua loja, a gente está falando dos produtos que estão expostos na sua loja, dos serviços que você oferece. A gente está falando de tudo, tá, gente? De tudo. Ou seja, a UX, ela é a forma que o seu cliente sente, pensa e reage em relação a tudo da sua empresa, em tudo. Quando, por exemplo, fala o nome de uma empresa para você, quando alguém fala o nome de uma empresa para você, se você já teve a experiência de ser cliente daquela empresa, qual é a primeira reação que te vem? É uma reação positiva ou uma reação negativa? Se vier uma sensação negativa para você, provavelmente é porque a sua UX nessa empresa não foi boa. Teve algum ponto que não foi legal, que não te traz uma vontade de voltar e nem uma vontade de recomendar, tá? Agora, quando alguém fala de uma empresa e te traz aquela sensação de você querer recomendar, de você sentir vontade de falar, de você querer, como é que eu falo? De você
sentir vontade de buscar toda a sua família e levar nessa empresa e falar, pelo amor de Deus, vocês têm que conhecer isso aqui, significa que a sua UX lá foi muito positiva. Vou dar alguns exemplos aqui para que vocês comecem a entender, comecem a se colocar nesse cenário e transfiram toda essa sensação aí para o pet shop de vocês. Como que vocês podem transferir isso para o pet shop de vocês? E você sabe por quê? Que eu acho que é legal quando a gente começa a visualizar outros mercados e analisar as nossas experiências como consumidor, porque a gente consegue trazer talvez experiências que não são do nosso mercado, e com isso você não vai copiar do seu concorrente, com isso você não vai fazer a mesma coisa que o seu concorrente faz. Então, quando você analisa outros mercados, quando você analisa o seu comportamento como cliente, você começa a entender como que você pode transferir isso para o seu negócio, para o seu pet shop. Então, vamos imaginar o seguinte, que você é o seu aniversário de casamento, ou é o seu aniversário, enfim, é uma data especial, uma data comemorativa. E aí, você e, enfim, o seu parceiro, vocês resolvem ir jantar em um restaurante que é um valor um pouco mais alto, né? Tem um valor um pouco mais um valor agregado mais alto. Você sabe que você vai gastar ali um pouco mais do que você costuma, mas afinal é uma data comemorativa, né? Então vale a pena, você quer ter memórias desse dia, você quer trazer memórias, você quer viver aquele momento. Então você ficou ali uma semana criando expectativa em relação àquele restaurante, criando expectativa em relação àquele ambiente, olhando o Instagram e pensando em todos os pratos que você iria comer, que você iria pedir, que você sentiu vontade. Você ficou pensando na roupa, né? Se for mulher, você pensou na roupa que você vai usar. Você comprou uma roupa nova para você ir lá naquele restaurante. Você criou uma expectativa. Quando você chega lá nesse restaurante, vamos dizer que a estrutura é incrível, é impecável. É tudo muito decorado, é tudo muito lindo, né? Você se sentiu muito bem quando você entrou ali, o ambiente é super aconchegante e você senta para comer. Primeiro que você senta, o garçom demora para vir. Demora e de repente o restaurante nem tá tão cheio assim. Quando o garçom vem, o atendimento é mais ou menos. Coloca ali o cardápio, você pergunta, que a gente queria algumas sugestões da casa. Tá tudo aí no cardápio, dá uma olhada, vê o que vocês gostam. E aí vai depender do gosto de vocês, né? E aí já vem um atendimento que você imaginava que talvez fosse um pouco mais personalizado por aquele ambiente. E aí você pede de repente uma entrada, né? Essa entrada, ela vem não tão quente, o vinho demora para chegar, né? A entrada vem antes do vinho. Quando chega a comida, sei lá, você pediu um risoto, o risoto tá duro, a carne passou um pouco do ponto. Como é que foi a sua experiência em relação a esse restaurante? Dificilmente você vai voltar. Você vai falar assim, esperava mais, não gostei do atendimento, a comida tá ok, a gente ainda pagou caro no final, né? Caramba, a gente gastou tanto, nossa, por esse preço, a gente vai lá jantar em tal lugar que a gente gasta metade disso e é muito mais gostosa a comida. Você nunca mais vai voltar naquele lugar. Muito difícil. Você dificilmente vai recomendar esse lugar para outra pessoa. Você dificilmente vai sentir aquele calorzinho no coração de querer compartilhar aquilo com o mundo, né? Porque você, não só pelo fato de você ter criado expectativa, mas olha só, a sua experiência em relação ao começo foi muito bacana. Você, criou expectativa, o ambiente é bacana, você entrou no marketing daquela empresa, nas redes sociais, você já começou a sentir aquela experiência, você já foi indo. A sua UX no começo foi perfeita, mas no final foi péssima. Você vai lembrar, por exemplo, quando alguém te perguntar desse restaurante, quando alguém te convidar para ir para esse restaurante, você vai lembrar que a estrutura é incrível, que o marketing é maravilhoso, que o ambiente é aconchegante, ou você vai lembrar do que você teve de experiência ruim. Aliado a isso, teve uma vez que eu estava escutando um podcast, e aí, se não me engano, eu acho que era sobre atendimento ao cliente. Não, na verdade não era. Era um outro assunto, mas eu acho que é legal a gente usar esse exemplo aqui. E aí, essa pessoa do podcast estava dizendo o seguinte: se você pede uma pizza, vamos imaginar que você pede uma pizza,
E a pizza, ela vem assim, impecável. Por sinal, a gente falando de comida aqui, né, perto do horário do almoço, é tenso, né? Mas vamos lá, você pede uma pizza e essa pizza vem impecável. Ela vem com queijo maravilhoso, assim, derretendo, aquele molho incrível. Você pediu, sei lá, com palmito, com lombo, com catupiry, você foi colocando ali, com azeitona, enfim, a pizza ela vem impecável. Mas quando você começa a cortar a pizza, você percebe em um pedaço um fio de cabelo na pizza. Só que ela tá em um pedaço só, esse fio de cabelo. Todo o resto, os 7 pedaços da pizza, estão perfeitos. Mas tem um pedaço com fio de cabelo. O que você vai focar nessa pizza? Você vai focar nos 7 pedaços que estão bons ou você vai focar no único pedaço que tá com fio de cabelo? Não tem como, estragou total o seu apetite, te embrulhou o estômago, talvez você nem consiga comer, apesar de saber que está apenas em um pedaço e que os outros 7 pedaços estão intactos e perfeitos. Meu marido, por exemplo, ele comeria tranquilamente, ele tiraria o cabelo, entendeu? E, claro, ele reclamaria e tal, mas ele não deixaria de comer. Dificilmente eu comeria, aquilo já ia me embrulhar o estômago, aquilo já ia acabar com o meu apetite, né? E é claro que mesmo, embora o meu marido comendo, não ia ser uma experiência muito boa. E aí é o seguinte, é a mesma coisa, esse exemplo da pizza é a mesma coisa que acontece com o seu cliente e a UX, né? A experiência do usuário, User Experience, é a mesma coisa que acontece com o seu cliente. Tem vários momentos, existem vários momentos que o seu cliente vai ter de contato com a sua empresa, são vários processos, só que se em um deles você falhar, ele só vai focar naquela falha. É natural do ser humano, não é porque o seu cliente ele é ruim, ele só vê as coisas ruins, ele não enxerga as coisas boas. Não, todo mundo é assim. A gente é assim, eu acabei de dar um exemplo da pizza. A gente é assim. Isso também aconteceria com você. Ou seja, você passou por várias experiências boas, mas teve uma que não foi boa. Teve uma que não foi legal. O que vai ficar não são os 7 pedaços da pizza. O que vai ficar é apenas um pedaço. Mais precisamente, um fio de cabelo. Vamos pensar, um fio de cabelo na proporção de uma pizza é bem pequeno, né? Bem pequeno, não é? Mas o que fica é o fio de cabelo, não é o resto da pizza. Então cuidado, porque às vezes a gente foca tanto em algum processo, em algum ponto e esquece os demais. Não adianta, a gente realmente precisa pensar em todo o contato do cliente com a sua empresa, em toda essa experiência e pensar se todos os processos estão sendo, eu nem vou dizer perfeito, porque perfeito nunca vai existir, mas assim, tá sempre buscando melhoria, tá sempre buscando um aperfeiçoamento, tá sempre buscando algo para melhorar, né? Porque se você estiver em busca disso e tá se atentando a isso, pode ter certeza que você tá fazendo o seu melhor nesse momento, né? O que não pode é deixar esquecido, o que não pode é deixar por isso mesmo. Então, todos os contatos do seu cliente, todas as formas de experiência que ele tem com a sua empresa, como estão todas elas? Tá? E aí, quando a gente fala disso, é legal a gente dar nome ao pai da criança, né? Quem trouxe esse conceito de UX e quem começou a visualizar isso de uma maneira muito clara e muito objetiva foi um cara chamado Donald Norman, que ele é da Apple, tá? Nos anos 90. E como que ele começou a pensar em toda essa experiência? Na época, ele dizia o seguinte: poxa, como é ruim a experiência de você comprar um computador, né? Caramba, você tem que ir até a loja, é um trambolho gigante, aquela caixa é enorme, você tem que colocar uma caixa daquele tamanho no carro, quando chega na sua casa você tem que tirar, quando você abre é tudo muito grande. Poxa, eu não sei se eu me aventuraria a comprar um computador e ter que montar um computador na minha casa. A experiência de comprar um computador é muito ruim, não é uma experiência boa. E principalmente, é o que você sente
em relação ao produto quando você nem está perto dele. Quando você pensa, por algum motivo algo te lembrou, por algum motivo algo te remeteu àquele produto, àquele serviço, é o que você sente quando você nem está perto dele. Então, quando ele começou a perceber isso, eles começaram a inovar, e aí por isso vieram os notebooks, né, da Apple, enfim, porque essa experiência, ele começou a entender que era muito ruim para o cliente, fazer toda essa compra, e aí por mais que o cliente tivesse o objetivo final, que seria ter um computador em casa e utilizar os benefícios de ter um computador em casa, de ter uma máquina daquela em casa, o que levava o usuário a comprar, né, o cliente a comprar, não era só pensando no benefício final, ele pensava em todo esse processo. Quer ver uma coisa que acontece com a gente no dia a dia? Claro, de uma proporção menor, mas que acontece com todo mundo no dia a dia. Ir ao supermercado. Você fica pensando, caramba, eu vou ter que chegar no mercado, eu vou ter que escolher tudo que eu quero, colocar no carrinho, vou ter que ficar na fila do caixa, depois eu vou pegar o produto, eu vou ter que colocar no caixa, passou, eu vou ter que pegar o produto do caixa, eu vou ter que colocar numa sacola de supermercado, e eu vou ter que colocar esse produto no carrinho, aí eu vou pro carro, coloco no porta-mala do meu carro. Quando eu chego em casa, eu tenho que tirar do porta-mala do meu carro, eu tenho que descarregar as compras, eu ainda tenho que guardar. Isso se você ainda não morar em um condomínio, por exemplo, de 3 andares, que não tem elevador, que você vai ter que subir as escadas com as compras. Ou seja, você não fica pensando no benefício de você ter a sua casa com, enfim, a sua casa abastecida. Você fica pensando em todo esse processo, a experiência de ir ao mercado, fazer compras, é muito ruim, né? É muito ruim, é muito trabalhosa você pensar em tudo isso. Na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Elas deixam assim quando já tá no último, quando já tem só quase água na casa, aí ela vai ao supermercado, porque assim, já não tem mais como mesmo, né? Pensando nessa questão de melhorar essa experiência, que os supermercados fizeram os aplicativos que você compra da sua casa, né? Sem sair de casa. Você não precisa ir até lá e passar por todo esse processo, né? Então, com isso vai facilitando a experiência do usuário e vai fazendo com que o cliente consuma mais, com que ele compre mais vezes, com que ele aumente a frequência. Quantas vezes você não ficou se virando aí com as coisas que você tinha na sua casa só para não ter que ir ao supermercado? Sendo que se você tivesse talvez uma experiência, uma sensação mais agradável de ir ao supermercado, provavelmente você iria mais vezes, você ia consumir mais coisas, né? Enfim, a sua alimentação talvez fosse de uma maneira diferente. Você não ia ter que ficar improvisando, você ia aproveitar com as coisas que você enfim, você está indo frequentemente ao mercado. É a mesma coisa, essa experiência do usuário. Então, quem trouxe essa experiência, quem trouxe esse conceito, tudo reunido em uma expressão só, a UX, User Experience, foi o Donald da Apple. E aí, inclusive, ele fala o seguinte, que tem muitas pessoas utilizando esse termo de uma maneira errada e avaliando esse termo de uma maneira errada e focando nele de uma maneira errada. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de... eu tenho um site, eu tenho um aplicativo no meu pet shop, eu trabalho com a experiência do usuário. Não, você não trabalha com a experiência do usuário. Você trabalha com um primeiro contato, você trabalha com uma das etapas da experiência do usuário. Né? Então você trabalha talvez com a interface do usuário em relação ao seu negócio, ao seu pet shop. Então, se você tem site, tem aplicativo, não, porque... ou até mesmo as redes sociais. Não, porque eu foco nisso, nessa experiência do usuário. Você está focando na sua experiência, na experiência do usuário em um ponto. Mas, se você vende produto, você tem site, você vende produto. A sua experiência, a experiência do cliente com a sua loja, ela não acaba quando ele entra em contato com o seu site e compra. Ela vai muito além disso, né? Então, a mesma coisa acontece com as redes sociais. Ela não acaba quando o cliente entra, o seguidor entra, começa a te seguir, começa a curtir suas postagens. Ela vai muito além disso. Então, quando a gente está falando de experiência de usuário, quando a gente está falando de UX, a gente está falando de todo um processo. A gente está falando de várias etapas, a gente está falando de um ciclo, tá bom? Então, cuidado para você não focar em um ponto só, tá? É fundamental a gente saber por que as pessoas, as grandes empresas, a gente está falando do cara da Apple, entendeu? A gente está falando de uma empresa
enfim, domina o mundo praticamente, né? Falando de um termo que eles utilizam e que faz muito sentido, que fizeram, ao analisar toda a experiência de compra, fez com que a Apple criasse um novo produto, que a Apple melhorasse um novo produto. E ainda falando em Apple, vamos pensar o seguinte, quando a Apple lançou o primeiro iPhone e depois, cada vez, ano a ano, ela vem evoluindo. Chega uma hora que a gente fala assim, cara, não é possível que eles não conseguem inventar mais coisas, e eles conseguem. Eles inventam, eles criam mais coisas. Por quê? Tudo analisando a experiência do usuário. Como pode melhorar ainda mais? O que o cliente sente falta, né? Então, por exemplo, por muito tempo as pessoas falavam, não, a câmera da Samsung é melhor do que da Apple. E a Apple veio tentando melhorar. E agora, posso dizer para vocês que ela está batendo fortemente nesse páreo aí, né? Então tudo ela foi fazendo para que conseguisse melhorar a experiência do usuário. E aí, quando a gente está falando de exigência de público, porque o público realmente está cada vez mais exigente, então não é fácil você trazer uma experiência incrível, você trazer uma experiência para que o seu cliente lembre de você de uma maneira positiva e que ele queira recomendar você, realmente não é fácil. Porque o cliente está cada vez mais exigente, a gente não consegue agradar o nosso cliente com pouca coisa, gente. A gente não consegue fidelizar o nosso cliente com pouca coisa, tá? Realmente tem que ser algo que seja diferente para ele, né? Que chame atenção e que fixe, que é aquilo que tem que ficar fixado na memória, no coração dele. E quando eu falo coração, é muito forte, porque a gente está falando de emoção. E quando você consegue conectar as pessoas com emoção, você está atingindo o nível mais profundo de conexão, que é a emoção. Quando você consegue se conectar com o seu cliente através do emocional, pode ter certeza que você fidelizou aquele cliente. E quando a gente está falando do nosso mercado, eu acho que a gente não tem tanta dificuldade nisso, porque a gente está falando de pet, a gente está falando de relações, a gente está falando de pessoas que muitas vezes elas não têm filhos, né? Elas têm ali um cachorro, ela tem gato, né? Ou os filhos já cresceram, já saíram de casa e hoje a companhia delas são os cães, né? Me ligaram aqui, mas já deu tudo bem, espero que não me liguem de novo. A gente está falando de uma relação, a gente está falando de uma relação de emoção, né? A gente está falando de uma relação que envolve sentimento. Então, se a gente conseguir entender exatamente o que o nosso usuário, né, o nosso cliente busca, o que ele quer, o que faz sentido para ele, não é tão difícil a gente se conectar pela emoção. Não é tão difícil. Eu acho que tem pessoas, por exemplo, que têm empresas, né, segmentos que têm uma dificuldade muito maior do que se conectar com a emoção. Por exemplo, uma oficina de carro. Caramba, como uma oficina de carro poderia se conectar com a emoção? Pensar o que o carro faz, onde o carro leva, o que o carro proporciona, né? Enfim, é um caminho um pouco... É possível, mas é um pouco mais difícil. O nosso já não, o nosso tá ali. A pessoa já tem uma relação de amor com o pet, né? Então, quando você consegue perceber o que o seu cliente quer, o que o seu cliente busca, você vai com certeza conseguir melhorar essa experiência aí no seu pet shop. A gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil você criar uma experiência, criar todo um processo para que seja bem positivo para o seu cliente, mas quais são os benefícios? E por que eu acho que quando a gente está falando, a gente falou já algumas vezes na sequência aqui de lives, a gente falou sobre concorrência, a gente falou sobre você agregar valor, sobre o mercado, sobre concorrência, se destacar, enfim. Mas eu acho que quando a gente está falando de experiência do cliente é um grande trunfo. É um grande trunfo, porque quando você consegue se conectar em relação a isso, você sai na frente, você de fato sai na frente. Então, quais são os benefícios de você se dedicar a isso e parar, talvez, metade do seu dia, hoje, durante essa semana, começar a pesquisar, começar a se colocar no lugar do seu cliente, começar a pensar o que o seu cliente quer. Quais são os benefícios de você parar tudo e focar algumas horas do seu dia para encontrar a UX ideal para o seu negócio? O primeiro deles é que você vai aumentar a interação e engajamento do seu cliente. Vamos imaginar o seguinte, quando você conhece alguém, você acabou de conhecer,
Você tá numa festa, você conheceu alguém, ou você, por algum motivo, algum amigo seu, né, o casal de amigos levou um novo casal de amigos para jantar, enfim. E quando você conhece uma pessoa nova e aquela conversa bate, você conhece alguém que você nem vê as horas passarem, você fica ali conversando, você fica ali batendo um papo, um assunto emenda no outro, parece que vocês são amigos há um tempão, o papo fluiu com aquela pessoa, aquela conversa agradável, aquela conversa gostosa, sabe, que você se divertiu, deu risada, conversa leve. Então tem pessoas que a gente tem esse tipo de contato e que, poxa, a química rola, e eu não tô falando entre homem e mulher, tô falando de amizade mesmo, sabe, de amigos mesmo, porque às vezes homem e mulher tem uma segunda intenção por trás, então, né, o que eu quero trazer pra vocês mesmo é essa questão de contato, de papo leve, e às vezes você conhece pessoas que, você tem que ficar pensando em assunto pra não ficar uma situação chata. Você tem que ficar sugerindo assunto, você fica com aquelas perguntas mais assim, nada a ver na parada, tipo, nossa, tá calor, né? Nossa, como tá quente. Não, mas parece que vai chegar uma frente fria. Enfim, aí fica nessas conversas, esses papos furados que não vai, a conversa parece que não desenvolve, né? Então, quando a gente está falando de ter uma experiência e você conseguir aumentar o engajamento, a gente está falando de você ter um papo gostoso com o seu cliente. Lembre desse exemplo. Quando você consegue ter uma experiência bacana, é como se o seu cliente tivesse aquele contato com você e ele se conectasse. Ele se conectasse com a sua mensagem, ele se conectasse com o que você passa, se conectasse com o seu atendimento, ele se conecta com o seu ambiente, ele interage com você, ele engaja com você. Então, por mais que tenham outros concorrentes, por mais que tenham outras empresas, mas você se conectou com ele de uma maneira que foi positiva, de uma maneira que foi agradável. Então, se alguém chegar para ele um dia e perguntar, você conhece tal pet shop? Você já frequentou tal pet shop? Olha, poxa, sabe que eu fui uma vez só lá porque eu não consegui depois levar de novo, eu mudei de casa e ficou um pouco longe pra mim, mas nossa, quando eu fui eu adorei. Atendimento é super legal, o meu cachorro ficou, poxa, o banho foi incrível, o preço deles também é um preço justo, né? É um preço justo pelo que se oferece. Talvez possa ser um pouco mais alto do que em relação ao mercado, mas vale a pena porque o atendimento é muito legal. Inclusive eles têm lá um processo dentro do Banho Tosa que ajudou muito. Eles têm um processo de retirada de pelos mortos, enfim. Quando alguém pergunta da sua empresa, mesmo que essa pessoa tenha tido apenas um contato, ela vai passar uma experiência boa. A mesma coisa acontece, nesse nosso exemplo aqui, quando você conhece alguém pela primeira vez e você tem um papo agradável com essa pessoa. Se alguém te perguntar, por exemplo, nossa, você conheceu a fulana? E aí você vai dizer, nossa, jantei com ela assim um dia, caramba, foi super legal, a gente ficou até de madrugada conversando, dando risada, nossa, achei ela e o marido super divertido, inclusive vamos até combinar mais algumas vezes, porque foi super legal aquele dia e tal. Ponto. Se alguém te fala daquela pessoa que você conheceu, se alguém joga alguma referência, você vai ter essa referência. Inclusive, continuando aqui no nosso exemplo, vamos imaginar que você conheceu essa pessoa e você passou uma noite super agradável aí com esse casal de amigos, ok? E aí, de repente, depois de algum tempo, você tá em uma outra roda de conversa e alguém começa a falar desse casal, por exemplo. Às vezes começa a falar desse casal de uma maneira não tão positiva. Nossa, porque olha, o meu marido é amigo lá do fulano de tal, mas aquela esposa dele não dá. Aquela esposa dele, a gente saiu pra jantar uma vez, nossa, achei ela, sabe, parecia que não queria conversar com a gente, achei ela quieta, a gente tentava puxar o assunto não fluiu, não deu um sorriso a noite toda. Vamos imaginar que veio alguém com algum comentário desse tipo. Pô, você teve uma experiência completamente diferente, qual que vai ser a sua reação? Nossa, sério que isso aconteceu com você? Nossa, a gente saiu pra jantar com eles, gente, foi incrível, ela tava divertidíssima, foi muito legal, a gente se divertiu pra caramba. Inclusive a gente até combinou de se encontrar outras vezes, porque a experiência foi muito legal, a gente deu muita risada. Talvez você não tenha tido contato com ela num dia tão bom, talvez ela não estava num dia muito agradável, mas a sua reação vai ser o quê? Ou não defender, mas contar a experiência positiva que você teve. Então a mesma coisa acontece com a sua empresa. Se alguém
teve uma experiência muito positiva. E teve uma outra pessoa que teve uma experiência talvez não tão boa, ou até é aquele tipo de cliente que você pode estender um tapete vermelho, colocar um DJ, dar uma taça de champanhe, tudo que nada pra ele tá bom, né? Quando a gente lida com pessoas, a gente também tá suscetível a isso. Tem pessoas que não tem como mesmo você conseguir satisfazer e agradar, né? Ou enfim, quando isso acontece, mas você tem mais experiências boas do que ruins em uma determinada roda, em um determinado grupo de WhatsApp, por exemplo, em uma determinada festa, você vai ter aquelas pessoas que vão te defender ou que vão compartilhar a experiência que tiveram dentro do seu negócio, do seu pet shop. Olha, eu realmente não posso falar nada. Você está me dizendo que isso aí aconteceu com você, com o seu cachorro, né? Que você teve esse problema, que seu cachorro demorou para ficar pronto. Poxa, talvez você não tenha dado sorte, porque eu já levei lá 2 vezes. Nossa, as 2 vezes foi impecável, eu fui extremamente bem atendido. Inclusive eu só não levo mais porque é um pouco distante pra mim, mas quando eu quero algo especial, uma taça diferente, eu sempre agendo lá, né? Ou seja, você vai ter as pessoas se engajando com a sua marca, você vai ter as pessoas te defendendo, mesmo que não sejam clientes fiéis, clientes que frequentam o tempo todo, mas aquele contato que ela teve foi muito positivo e muito agradável, né? E acreditem, nós temos mais pessoas boas e pessoas honestas do que pessoas ruins e com intenções não tão boas, tá? Eu acho que nessa experiência aí que eu já tenho de mercado, experiência com pessoas, lidar com pessoas de alguns anos, eu realmente acredito nisso. Tem pessoas sim ruins, pessoas mal intencionadas, pessoas com índole ruim, de caráter ruim. Isso sempre vai existir, mas eu acredito que tem pessoas boas. Em uma proporção muito maior do que pessoas com um caráter não tão bom. Então, se tiver alguém reclamando e tal, pode ter certeza que vão ter pessoas ali que já tiveram experiências positivas com a sua empresa, o seu pet shop. Essas pessoas, elas vão compartilhar esse momento e isso vai ser muito legal. E aí, por isso que é fundamental você ter feito uma UX, eu não vou dizer impecável, mas uma UX da melhor maneira que você puder. Realmente fazer o seu melhor. Porque você vai engajar as pessoas. Você vai, mesmo que ela tenha tido apenas um contato com a sua empresa, esse um contato foi impecável, ela não tem o que reclamar, tá bom? Outro benefício de você ter essa UX é você o quê? Ajudar a converter seguidores, visitantes em clientes. Então, quando você tem uma UX que envolve o seu prospecto, né, o seu possível cliente, é muito mais fácil transformar ele em cliente. Vamos imaginar o seguinte, você tem seguidores no seu Instagram e você consegue engajar ele de uma maneira muito positiva, né? Você consegue engajar ele através das suas postagens, através dos seus vídeos, através dos seus stories, através das ações que você faz. Muito maior é a chance desse seguidor virar seu cliente, dele sentir vontade de comprar de você, dele sentir vontade de ir até a sua loja, dele sentir vontade de levar o cachorro dele para dar banho. Pense, você, quantas vezes você não teve esse primeiro contato com uma loja, com um restaurante, com uma academia, gente, com qualquer coisa. O primeiro contato foi através das redes sociais, mas conforme você ia seguindo, conforme você ia interagindo, você sentiu aquela vontade de comprar, você sentiu aquela vontade de ter a experiência da marca, né? Por algum motivo, você sentiu vontade de virar cliente daquela marca. Então, isso também acontece com o nosso cliente, tá? Isso também acontece com visitantes. Quantas pessoas também já não entraram na sua loja, entra para visitar, entra para conhecer, entra porque tá passando na frente, ou porque mora perto, tá passeando com o cachorro. A gente veio conhecer a loja. Só que aí, o que acontece? A gente veio conhecer a loja. Se você não tem um bom atendimento, o que a pessoa faz? Tá bom, fica à vontade. E aí volta lá pro caixa e continua fazendo as coisas que estavam. Tem cliente que gosta dessa independência. Tem cliente que não gosta, por exemplo, do atendente ciceronando ali ele, sabe? Fica atrás a cada passo. Tem cliente que se sente até desconfortável. E eu acho que isso também não pode ser legal. Tem que tentar achar um equilíbrio, né? Então você deixa a pessoa um pouco à vontade, você deixa a pessoa dar uma volta pela loja, circular pela loja, e aí você aborda. Por exemplo, você só tem esse cachorro, né? Se tiver com cachorro. Ou, qual que é o seu pet? Se você mora aqui perto, você leva para dar banho com frequência?
Você já conhece, segue a gente nas redes sociais, começa a seguir, a gente mostra lá todos os nossos processos, tem bastante foto lá de cachorro de antes e depois, para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Vai acontecer um banho agora, você quer acompanhar? Aqui o nosso banho tosa de vidro, se você quiser acompanhar, para você entender como funcionam os nossos processos, a gente tem cromoterapia, a gente tem banho de ozônio, né? Se você quiser trazer para dar banho, inclusive a gente tem algumas opções especiais para quem traz o primeiro banho, nosso primeiro contato aqui com a nossa loja, né? A gente tem um atendimento especial de boas-vindas que a gente fala aqui para nossa loja, e você cria alguma coisa para esse atendimento de boas-vindas, para esse primeiro atendimento. Seja, não vai dar desconto, tá, gente? Desconto é o que todo mundo faz. Desconto não agrega nada. E se você vai atrair o cliente pelo desconto, quando alguém der um desconto para ele vai lá. Então não é dar desconto, tá? É você criar alguma coisa nova, é você, poxa, o nosso primeiro banho, você vai ganhar uma hidratação, um laço especial, ele recebe um post no nosso Instagram especial dedicado a essa primeira visita. Olha aí que coisa bacana, que experiência legal, né? Outra coisa, só para vocês terem uma ideia, quando você vai a primeira vez no parque da Disney, quando é a primeira vez que você vai para os parques da Disney, eu já até falei isso numa live aqui, mas eu acho que cabe aqui eu reforçar. Você fala que é a sua primeira vez e você ganha um bottom que você coloca na sua camiseta, primeira visita. Por onde você passa, os atendentes, os funcionários da Disney te dão boas-vindas. Eles comemoram que você está lá pela primeira vez. Tem algumas atrações que você consegue ter benefícios diferentes. Tem dias que você recebe brindes pelo fato de ser a sua primeira visita. Poxa, a sua primeira visita na Disney já é incrível, né? Para muitas pessoas é a realização de um sonho, é algo que você construiu ali ao longo de um ano, às vezes de anos, para você conseguir conquistar aquilo. Mas eles conseguem deixar essa experiência melhor ainda, mais inesquecível ainda, né? Ali dentro da sua memória afetiva. Vamos concordar que talvez nem, né, já é tudo tão mágico, mas eles conseguem ir além, eles conseguem deixar isso ainda mais especial, né? Claro que levar o seu cachorro a primeira vez no pet shop não é tão incrível quanto você ir a primeira vez na Disney, mas eu acho que a gente tem que observar as grandes empresas, observar o que essas empresas fazem pra gente trazer para o nosso mundo, pra gente trazer para nossa realidade, pra gente adaptar para nossa realidade. E é por isso que eu falo para vocês, quando a gente observa o que as grandes empresas fazem de outros segmentos, a gente consegue inovar muito melhor. E quando a gente talvez fique ali preso ao nosso mercado, o que o pet shop tal faz? O que o pet shop faz quando... o que meu concorrente faz? Você tem uma tendência a copiar. Então, inclusive hoje eu até estava respondendo uma pergunta de uma aluna dentro da nossa plataforma do TCC, que para quem não sabe, TCC, Treinamento Começa Certo, é o meu curso completo, né? É o meu curso completo para quem quer montar pet shop ou quem quer alavancar o mundo. Resolveu me ligar hoje, né? Eu sempre esqueço de pôr no modo avião, mas... Opa, já voltamos. Enfim, eu estava respondendo aqui a pergunta dela lá dentro da plataforma. E aí eu disse assim para ela, é fundamental a gente estudar os concorrentes. Mas isso não tem que ser nosso foco principal. Isso tem que ser uma coisa a mais, tá? Uma coisa a mais para que você consiga agregar isso para o seu cliente. Ponto, é isso. É você estudar algo a mais para você entender o que o seu concorrente está fazendo e entender se tem ponto que o seu concorrente está deixando na mão, coisas que estão deixando aí sem preencher, para você pegar essa lacuna e preencher. É isso, é um ponto a mais dentro do seu processo, mas não tem que ser aquele foco principal, né? Então, quando você pensa nessa UX, você ajuda a converter. Qual que é mais um benefício? Você ajuda a converter visitante, seguidor em cliente. Outro benefício de você ter uma UX bem bacana e bem diferente é que você consegue fidelizar os seus clientes de uma maneira muito mais fácil, né? Se a experiência do seu cliente é sempre positiva, você sempre surpreende, você sempre está tirando aquele uau, poxa, tipo, nossa, vocês sempre vão além, vocês sempre... né, vão a mais do que a gente imaginava, o seu cliente ele tá fechado com você, entendeu? Ele tá amarrado com você. Ele
não vai, talvez, ter esse mesmo atendimento, ter esse mesmo... essa mesma personalização de cara em uma empresa nova. Quando você se dedica para estudar o seu cliente, você já tem um ponto a mais em relação ao seu concorrente. Por quê? O seu cliente já está há mais tempo com você. Você já conhece ele há mais tempo do que o seu novo concorrente, digamos assim, que abre um novo concorrente, né? Quando você se dedica a conhecer os seus clientes, qualquer concorrente novo que vier, você tem um benefício em relação a ele, que é o quê? Você conhece mais o seu cliente do que ele. Use isso a seu favor. Use a personalização dentro da sua UX. Você saber exatamente como o seu cliente gosta, como ele quer, você fazer disso um diferencial na sua UX. E a gente tem sistemas que facilitam hoje, que você pode colocar todas as informações em relação ao cliente. Já aconteceu com vocês, por exemplo, às vezes você liga na Latam, na Gol, e pelo fato de você já ter feito compra lá, pelo fato deles já terem o seu cadastro, quando você liga, você liga no 0800, eles atendem: olá Amanda, tudo bem? Como a gente pode te ajudar a melhorar a sua experiência hoje? Caramba, eles já sabem que sou eu. Pelo número do meu telefone, eles já sabem que sou eu. Isso é algo que, sim, e claro que isso te traz uma conexão com a empresa. Isso talvez te deixe mais leve para você aguentar 15 minutos no telefone para ser atendida. Pô, eles falaram meu nome, eles sabem que sou eu, né? Não é qualquer pessoa, eu tô sempre voando com frequência aí. Enfim, são pequenos ajustes, são pequenos pontos que eu acredito que realmente tornam aquela UX muito mais interessante e tornam essa relação muito mais positiva, né? Que quando fala da sua empresa, quando o cliente pensa em pet shop, ele vai trazer aquela sensação positiva em relação ao seu negócio. E um outro benefício, tá? Um outro benefício de você ter uma UX bem redondinha é que ele ajuda a estimular a recomendação. Ele ajuda você, ele ajuda os seus clientes, ele estimula os seus clientes a recomendarem a sua empresa para amigos, para parentes, né? Pensa o seguinte: se você mudou numa cidade, você é novo naquela cidade, tá? Você mudou de cidade e você precisa levar o seu cachorro em um pet shop. Para quem que você vai perguntar? Se você não conhece ninguém, você vai pesquisar no Google. Mas se você já conhece alguém da sua empresa, ou você já conhece alguém dessa cidade, você tem amigos nessa cidade, você tem parentes nessa cidade, e essas pessoas têm cachorro, você vai perguntar: aonde que vocês levam o seu pet? Eu pesquisei aqui alguns e tal, tem algum pet aqui perto de casa, você já levou lá? Você conhece? Você pode ter certeza que conforme a resposta que vier, vai influenciar muito na decisão do cliente, mas muito na decisão do cliente. Inclusive, tem uma live sobre isso, sobre marketing de referência. Essa live, acho que ela não está disponível ainda, eu acho que foi uma das últimas que eu fiz no desafio passado. Para quem é aluno do TCC, essa live, ela já está lá na plataforma, tá? Claro que já está lá. Mas tem uma live que eu fiz só sobre isso, inclusive mostrando para vocês todas as porcentagens do que faz a pessoa tomar uma decisão quando ela vem através de uma referência e tal, né? Então, quando você faz essa UX perfeita, você estimula as pessoas a recomendarem o seu negócio. Vou dar um exemplo para vocês, que com certeza isso já aconteceu também, aí na casa de vocês. Quando abriu alguns anos atrás, acho que uns 8 anos atrás, abriu uma gelateria aqui em Campo Grande, não tinha, só tinha sorveteria. E abriu uma gelateria, não é nenhuma franquia, é uma empresa daqui, com uma proposta completamente diferente, os sabores, assim, completamente diferente, a textura, assim, quem estava acostumado a comer, a tomar sorvete da Que Bom, pote 2 litros, e de repente você toma um gelato, você fala: cara, é diferente, realmente isso aqui não é sorvete, né?
Tem uma diferença na textura, na experiência, no sabor, é completamente diferente. Não tô aqui para defender, né? Não vou entrar nessa briga do que é melhor, se é sorvete ou se é gelato, mas enfim, é uma experiência diferente. Quando abriu essa gelateria aqui, as pessoas, os nossos amigos, enfim, minha mãe, meu irmão, pessoas que foram antes do que a gente, começaram a falar, começaram a postar em grupo. Não, você já foi lá chama Sésamo Gelato, é maravilhoso. Você já foi lá na Sésamo, mano? Meu, tem um sorvete de Nutella, tem um sorvete de doce de leite. Não, você não tem noção, é surreal. Não, você tem que ir. E aí começavam a armar programas para que a família fosse lá. Então tá, gente, não vamos almoçar todo mundo junto no domingo? A gente almoça em tal lugar. Não, mas depois a gente tem que ir na Sésamo. Eu preciso levar vocês lá na Sésamo. E quando eu fui a primeira vez, realmente incrível, era tudo muito diferente do que eu já tinha provado, né? Ao mesmo tempo, depois eu me tornei essa pessoa que queria levar as pessoas lá. Então, cada amigo nosso de fora, de outra cidade, que via visitar a gente, eu falava, não, gente, eu tenho que levar vocês em um lugar. Vocês não têm noção. É o melhor sorvete, né? A gente acaba falando sorvete, é o melhor sorvete que vocês já experimentaram na vida de vocês. É surreal, muito bom. E aí a gente se tornava essa pessoa. Por quê? Porque eu queria que eles experimentassem o que a gente tinha experimentado de tão incrível que era, né? Então isso estimulou a gente, porque a minha UX ali foi tão perfeita, desde desse primeiro contato, veio através de uma referência, quando eu entrei lá na loja, no ambiente, estrutura, a maneira como eu fui atendida, e claro, a minha experiência final de definitivamente experimentar o sorvete, tomar um sorvete, né? Essa experiência de sentar, tomar um sorvete, ter uma tarde ali diferente com a família. Isso só me trouxe memórias positivas, só me trouxe coisas positivas, que eu queria compartilhar isso com as pessoas também. Você precisa ir naquele lugar, né? Então isso com certeza já aconteceu com você. Quantas vezes talvez já não perguntaram para você o seguinte: mas peraí, você tá ganhando alguma coisa para você falar dessa empresa? Não é possível, você deve estar ganhando comissão para você querer levar tanto a gente lá, né? Por quê? Você não para de falar dessa empresa, você não para de falar disso. Tudo bem, tá bom, a gente já entendeu que é bom, a gente vai, né? Talvez as pessoas até já te trouxeram esse feedback aí. E o que fez você ser tão defensor dessa empresa? O que fez você querer tanto compartilhar essa empresa com as outras pessoas? O que fez você? Por livre e espontânea vontade. A empresa não pediu para você recomendar, a empresa não te deu um desconto de, sei lá, de uma porcentagem de desconto na próxima compra, nada. A empresa talvez nem saiba que você recomenda ela tanto assim. Mas o que fez você querer sentir vontade de recomendar e querer levar todo mundo para lá? Qual foi o seu gatilho, o seu incentivo? Eu tenho certeza absoluta que foi uma UX muito bem feita. Você teve uma experiência muito incrível. Você teve um sentimento muito peculiar que você quis compartilhar isso com as pessoas. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer pro nosso negócio, pro nosso pet shop. E o último benefício, né, gente, de você criar essa UX, de você ter essa UX, é que você vai reduzir cada vez mais as reclamações, você vai reduzir cada vez mais problemas, talvez cancelamentos, né, de plano, por exemplo, talvez, enfim, um feedback negativo, porque você vai estar tão focado em construir algo incrível e algo positivo que dificilmente você vai ter reclamação. Tá? Então isso é muito legal também. E aí, a última dica pra gente encerrar aqui a nossa live: como efetivamente você vai conseguir construir essa UX pro seu cliente, porque não adianta você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de outro pet shop. Não vai adiantar. Porque, com certeza, o cliente daquele pet shop é um e o seu cliente é outro. Você tem que construir a sua UX. E eu acho que a melhor maneira e o melhor conselho, digamos assim, né? o melhor direcionamento, não é conselho, o melhor direcionamento para que vocês consigam construir uma experiência do seu cliente de uma maneira perfeita
é você conhecendo efetivamente o seu cliente. Amanda, de novo você vai bater nessa tecla? De novo você vai falar em conhecer a sua persona ideal? Sim, de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e por várias vezes a gente vai falar sobre isso aqui. E por isso que, de uma vez por todas, se você já sabe, é hora de você definir o seu cliente ideal. Então, perguntas como sexo, idade, o que ele quer, do que ele precisa, do que seu cliente precisa. Quais são os medos do seu cliente? Quais são as preocupações? Quais são os anseios? Como o seu pet shop vai resolver tudo isso? A partir disso, você vai traçar o seu cliente ideal. Por quê? É completamente diferente você criar uma experiência para um cliente de 20 anos e você criar uma experiência para um cliente de 60 anos. Ah, Amanda, mas eu atendo tudo. Inclusive eu atendo o cliente, eu atendo o adolescente que acabou de passar na faculdade, mora sozinho. Então ele tem 18 anos, né? Ele é recém-formado. Mas eu também atendo idosos. E aí? A questão é, você vai focar no seu cliente ideal. Dificilmente você vai conseguir construir uma experiência perfeita para todo mundo, para todos os sexos, para todas as idades, para todos os tipos de comportamento. Não vai rolar. Por isso você vai traçar o seu ideal e você vai focar nele. O que vier fora desse cliente ideal, tá tudo bem, isso realmente vai acontecer. Mas tem um que você tem que identificar como o seu ideal. Como ele se comporta, como ele interage, quanto ele está disposto a gastar, qual é o ticket médio, onde ele mora, o que ele busca, quais são os medos dele. Então você vai você vai traçar o seu cliente ideal e a partir daí você vai traçar uma OX para esse cliente. Ah, talvez vai deixar a desejar a outros clientes. Sim, talvez você pudesse, né? Se você talvez você possa personalizar, deixar alguns pontos em que essa UX pode ser personalizada conforme algum tipo de comportamento do cliente. Mas vai ser impossível você atender todo mundo. Então foca naquele que é o seu cliente ideal, cria uma UX para aquele cliente que você considera que seja o seu ideal e é a partir daquilo ali que você vai traçar o seu rumo, tá? Os demais que surgirem a partir daí, tá tudo bem, mas não vai ter como você agradar todo mundo com uma experiência só, tá? Vai ser muito difícil. É óbvio que você não vai desagradar, né? Você não vai desagradar, você não vai destratar ninguém, mas talvez você não vai agradar no mesmo nível do que o seu cliente ideal. Não tem problema, tá tudo bem em relação a isso, tá bom?